Existem amizades que o tempo leva. A gente perde o contato, a vida acontece, e um dia, aquela pessoa vira só uma lembrança boa. Mas o que ninguém te conta é que existem amigos que a gente perde para sempre, mesmo que eles continuem vivos respirando o mesmo ar que você. Foi o que aconteceu com o Fabiano. Meu nome é Dante e essa história é de 13 anos atrás, quando a gente não tinha a menor noção da merda que a gente ia fazer. Naquela época, nós três éramos inseparáveis. Eu, o David e o Fabiano. Eu sempre fui o mais cético, o pé no chão do grupo. David era o cara da paz, o cara que sempre tentava enxergar os dois lados. E o Fabiano, o Fabiano vivia com a cabeça em outro mundo. Ele era fascinado por qualquer história de assombração, qualquer lenda urbana, e passava horas tentando me convencer de que existia algo além do que a gente podia ver. Para mim era só conversa, até o dia em que ele apareceu na minha casa com uma caixa de madeira debaixo do braço. O sorriso dele era o de quem tinha acabado de encontrar um tesouro. "E aí, tá preparado para mudar de ideia?" Ele disse, colocando a caixa na mesa de centro da sala. A madeira era escura, com umas inscrições que eu não reconheci. David, que estava jogado no meu sofá, se ajeitou para olhar. "O que é isso, cara?" Fabiano abriu a tampa. Dentro, um tabuleiro de cor pálida com letras e números. "Um Ouija, de verdade, não é daqueles de loja de brinquedo." Eu soltei uma risada. "Pelo amor de Deus, Fabiano, não acredito que você gastou dinheiro com isso." "Não gastei, era do meu avô." Ele respondeu com uma seriedade que não era comum nele. Dizia que funcionava, contava umas histórias estranhas, dizia que nem sempre quem respondia era quem a gente chamava, e a gente vai testar, num lugar de verdade. A ideia dele era simples e, na minha cabeça de 15 anos, completamente idiota: ir ao cemitério da cidade à noite e usar o tabuleiro lá. David ficou receoso, mas Fabiano tinha um jeito de convencer a gente que era impressionante, e, para ser sincero, minha teimosia me fez ir junto. Eu queria mais do que tudo provar que ele estava errado. No dia seguinte, depois da aula, fomos comprar umas velas. Fabiano disse que precisavam ser brancas, 7 delas. A gente acabou entrando numa lojinha de artigos religiosos, que ficava numa rua mais antiga, perto do centro. O lugar era apertado, cheirava a uma mistura de incenso e parafina, com prateleiras que iam do chão ao teto, lotadas de imagens, guias coloridas e potes com ervas. A dona, uma senhora de cabelo todo branco e olhar cansado, nos observava de trás do balcão. 7 velas brancas, por favor." David pediu, meio sem graça. A mulher pegou as velas, enrolou num papel pardo e, antes de nos entregar, perguntou com uma voz quieta: "É para trabalho de escola?" Eu senti o David travar do meu lado. Ele sempre foi um péssimo mentiroso. "É, isso mesmo." Ele respondeu rápido demais. A senhora nos encarou por um instante, um por um. O olhar dela pousou em mim por último. "Sei. Só tomem cuidado, meninos," ela disse. E o tom de voz dela mudou, ficou mais grave. "O portão de cemitério se abre para os dois lados. Tem coisa que entra, mas tem coisa que sai junto com quem vai embora." Eu só pensei que era mais uma história para assustar adolescente. Agradeci, paguei e saí da loja sentindo o olhar dela nas minhas costas. Lá fora, o sol ainda batia forte e esqueci aquela sensação estranha no calor da tarde. O aviso dela não significou nada. Era só o começo do nosso maior erro. Esperamos a noite fechar de verdade por volta das 11 horas, quando o movimento na rua do cemitério já tinha morrido. O muro era alto, com aquele acabamento de cimento pontudo que dificulta a escalada. David foi o primeiro, mais ágil. Eu fui depois e ajudei a puxar o Fabiano, que parecia elétrico, ansioso demais para se preocupar com a altura. Lá dentro, a gente quase não ouvia o barulho da cidade. O lugar era um labirinto de ruas estreitas, ladeadas por túmulos de mármore e capelas pequenas. A luz da lua era fraca, e a gente andava com cuidado para não tropeçar em alguma sepultura mais baixa. "É aqui," Fabiano sussurrou, parando em frente a uma tumba antiga, meio isolada das outras. O mármore estava escuro, manchado pelo tempo, e a placa com o nome era quase ilegível. A gente se sentou no chão de pedra ao redor da lápide. Acendemos as 7 velas, e as chamas iluminavam só um pouco em volta da gente.
Fabiano colocou o tabuleiro sobre a pedra fria. A gente colocou os dedos no ponteiro. O silêncio era total. Fabiano começou: tem algum espírito presente? Nada. O ponteiro de madeira continuou imóvel. Ele tentou de novo, a voz um pouco mais alta: gostaríamos de nos comunicar. Silêncio. Eu já estava começando a sentir o tédio. Olhei para o David, que encolhia os ombros, claramente desconfortável. Acho que eles estão dormindo, Fabiano, eu disse num tom de deboche. A provocação funcionou. O rosto dele se fechou. Ele me encarou e disse: sua vez então, já que você é o esperto. Eu respirei fundo, me sentindo um idiota por estar ali. Decidi acabar logo com aquilo. Me inclinei sobre o tabuleiro e perguntei em voz alta para todo o cemitério ouvir: tem alguém aí que queira falar com a gente? A resposta não veio do tabuleiro. Veio debaixo dele. Uma voz que eu juro que saiu de dentro do túmulo respondeu. Era um som baixo, arrastado, como cascalho rolando. E disse uma única palavra: estou. Ninguém precisou dizer nada. Foi puro instinto. A gente nem pensou. Num segundo, estávamos os três de pé, correndo sem nem olhar para trás. As velas caíram, o tabuleiro ficou. Nunca mais tivemos coragem de voltar para buscar. A única coisa que importava era chegar no muro. Eu pulei primeiro, caindo de mau jeito na calçada, ralando as mãos. David veio logo em seguida, a respiração cortada. Nós nos viramos esperando o Fabiano. Ele não estava lá. Corremos de volta para o muro, sussurrando o nome dele, desesperados. E então nós o vimos, caído na calçada, alguns metros adiante, inconsciente. A ambulância demorou uma eternidade para chegar. Naqueles minutos, David chorava baixo e eu tentava achar o pulso do Fabiano, com as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia sentir a minha própria pele. Para os pais dele, para os médicos, a história foi a mesma. Uma brincadeira idiota de adolescente. A gente inventou que estávamos apostando quem pulava o muro mais rápido e que o Fabiano tinha escorregado na hora de descer. Era isso ou contar o que ninguém acreditaria. Engoli a mentira a seco. E foi horrível ter que sustentar aquilo. No hospital, o diagnóstico foi um alívio temporário. Concussão. Uma pancada forte na cabeça, mas sem fraturas, sem hemorragia interna. O médico disse que ele ficaria bem, talvez com uma perda de memória do momento do acidente, o que para nós foi um alívio. Se ele não se lembrasse daquela voz, talvez tudo pudesse voltar ao normal. Ele ficou em observação por 2 dias. Quando fomos visitá-lo em casa, uma semana depois, eu esperava encontrar o mesmo Fabiano de sempre. Talvez um pouco mais quieto, com um galo na testa. Mas a pessoa que nos recebeu na porta não era ele. Quero dizer, fisicamente era. O mesmo rosto, o mesmo cabelo bagunçado, o mesmo corpo magro. Mas os olhos dele estavam diferentes, apagados, como 2 lâmpadas fracas. Ele nos olhou sem o brilho de reconhecimento que eu conhecia desde que éramos crianças. E aí, cara, a gente veio ver como você tá. David disse, tentando forçar um sorriso. Eu estou bem, entrem. A voz dele saiu sem emoção nenhuma. Nós entramos e sentamos no sofá da sala dele. O mesmo sofá onde a gente passava tardes inteiras jogando videogame. Fabiano sentou numa poltrona de frente para nós, com as costas retas e as mãos apoiadas nos joelhos. Ele não se jogou no móvel como sempre fazia. Ele se posicionou. Ficamos em silêncio por um momento, um silêncio constrangedor que nunca tinha existido entre nós. E aí, se lembra de alguma coisa daquela noite? Eu perguntei com o coração na boca. Ele piscou devagar. Lembro de estar com vocês. Depois, não lembro. Os médicos disseram que é normal. Eu e David nos olhamos. Era o que queríamos ouvir, mas de alguma forma não trouxe alívio. O jeito que ele falou, como se estivesse lendo um relatório médico, era frio. O Fabiano que eu conhecia teria feito uma piada, teria se chamado de burro, teria reclamado do hospital. Aquele ali só relatou um fato. David tentou de novo, buscando um terreno conhecido. A gente podia marcar de zerar aquele jogo novo no fim de semana, na sua casa, igual antes. O Fabiano de verdade teria se animado, começaria a planejar na hora. Mas aquele garoto na poltrona só ficou nos olhando. Demorou uns segundos para responder. Talvez.
Foi tudo o que ele disse. Ficamos lá por uns 20 minutos que pareceram horas. Quando saímos, nem eu nem David falamos nada até virar a esquina. Ele tá estranho, né? Eu disse finalmente. Lógico que tá, Dante, David respondeu. O cara bateu a cabeça com força. Dá um tempo pra ele. Vai passar. Mas eu sabia que não era isso. Não era o efeito de uma pancada. Era como se ele não estivesse mais ali dentro. Era como se tivessem tirado o nosso amigo de dentro daquele corpo e deixado só a casca para trás, funcionando no modo automático. Naquela noite no cemitério, a gente foi procurar por algo que não era desse mundo. E eu comecei a ter a terrível sensação de que alguma coisa tinha vindo embora com a gente. Ou pior, que a gente tinha deixado o nosso melhor amigo para trás. David estava certo sobre uma coisa: eu precisava dar um tempo ao Fabiano. Mas as semanas foram passando e a estranheza não só não passou, como se instalou de vez. Ele voltou para a escola, mas não era mais o mesmo. Não conversava, não fazia piada, não olhava nos olhos de ninguém. Andava pelos corredores como um fantasma, com os ombros curvados. Nos intervalos, ele simplesmente sentava num banco e ficava olhando para o nada. A gente tentava puxar assunto, incluí-lo, mas as respostas eram sempre curtas, monossilábicas. O brilho tinha sumido. E então as coisas começaram a acontecer na minha casa. A primeira vez foi numa terça-feira à noite. Eu estava na sala tentando me concentrar num trabalho de história quando senti um cheiro. Um cheiro de umidade, de terra molhada e mofo, como o de uma casa que ficou fechada por anos. Era forte, vindo do meio da sala, e não fazia sentido nenhum. A casa estava limpa, as janelas abertas. Eu levantei, procurei a origem do cheiro e não encontrei nada. Ele simplesmente desapareceu como veio. Na noite seguinte, eu acordei de madrugada com um barulho. Um som baixo, repetitivo. Parecia um choro de criança, vindo de algum lugar dentro do meu próprio quarto. Sentei na cama, o coração a mil. O som parou. Tentei me convencer de que era um sonho, de que eu tinha imaginado. Mas eu estava bem acordado. A coisa ficou feia mesmo no sábado. Meus pais tinham saído para jantar e eu estava sozinho em casa, assistindo a um filme qualquer. Eram quase 10 horas da noite. De repente, a imagem da TV sumiu, dando lugar a uma tela preta. A luz da sala piscou 1, 2 vezes e se apagou. Fiquei sentado no escuro, paralisado. E no silêncio da casa, eu ouvi de novo o choro. Dessa vez não era no meu quarto, era na sala, comigo. Vinha do canto mais escuro, perto da cortina. Aos poucos, meus olhos se acostumaram com o escuro que vinha da janela, e eu a vi. Era uma menina. Parecia ter uns 7, 8 anos. Estava parada, de costas para mim. O cabelo era escuro e comprido, e as roupas que ela usava pareciam antigas, um vestido simples e claro. Mas o mais estranho era que as bordas da roupa e do cabelo dela se moviam lentamente, ondulando, como se ela estivesse debaixo d'água. O choro dela era um som fino, triste, e então, sem se virar, o choro começou a mudar. Foi se transformando numa risada. Uma risadinha baixa, infantil, mas que não tinha nada de alegre. Era fria. A voz que ouvimos no túmulo não parecia de uma criança, mas aquele choro era inconfundível. Naquele instante, tive a certeza de que o que estava ali era algo que apenas usava a forma de uma menina. Eu não gritei, o som não saiu. Eu simplesmente me levantei de uma vez, tropecei nas minhas próprias pernas e corri para o meu quarto, batendo a porta e girando a chave. Encostado na madeira, ofegante, peguei meu celular. A primeira coisa que fiz foi ligar para o David. Ele atendeu no segundo toque. Dante, que foi, cara? Você tá ofegante. David, tem alguém na minha casa. Eu sussurrei, a voz falhando. O quê? Seus pais? Não, uma menina, eu vi. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado que durou uns 5 segundos. Quando David falou de novo, a voz dele saiu baixinha. Quase não deu para ouvir. Dante, como ela era? O que você quer dizer? Era uma menina pequena com um vestido. Ele me interrompeu. O vestido, ele parecia flutuar, como se ela estivesse na água. Eu senti meu estômago afundar. Como você sabe? A resposta dele demorou a vir.
quebrada por uma respiração trêmula. Porque ela estava aqui, no meu quarto, acabou de desaparecer. Aquela ligação mudou tudo. O medo deixou de ser uma coisa solitária e virou uma certeza compartilhada. Não estávamos loucos. Tinha mesmo alguma coisa com a gente, alguma coisa que nos seguiu para fora daquele cemitério. Depois daquela noite, as coisas nas nossas casas pioraram. Não eram mais só aparições. Eram objetos pequenos que mudavam de lugar. Portas de armário que a gente encontrava abertas. A sensação constante de ter alguém te observando do corredor. Eu ouvia sussurros, frases incompletas que pareciam vir do rádio mal sintonizado, mas o rádio estava sempre desligado. David me contou que acordava com arranhões leves nos braços, finos como se tivessem sido feitos com uma agulha. Não demorou nenhuma semana para a gente chegar no nosso limite. A gente não dormia, não comia direito. Na escola, éramos 2 zumbis. Aquele terror silencioso e constante estava acabando com a gente. Foi quando David, com os olhos fundos e a voz trêmula, disse o que eu também já estava pensando. A gente precisa contar. A conversa mais difícil da minha vida foi com a minha mãe. Sentei com ela na cozinha, numa tarde de sábado, e contei tudo. Do tabuleiro, do cemitério, da voz, do Fabiano, da menina. Eu esperava que ela brigasse, que me colocasse de castigo, que dissesse que eu estava inventando. Mas ela só me ouviu em silêncio, o rosto dela ficando mais e mais sério a cada palavra. Quando eu terminei, ela ficou me olhando por um longo tempo. Você não está mentindo, está? Não, mãe, eu juro. Ela respirou fundo. A primeira ligação dela não foi para um médico, foi para uma senhora, uma conhecida da minha avó, que morava num bairro vizinho e, segundo ela, entendia dessas coisas. 2 dias depois, essa mulher chamada Dona Antônia veio à minha casa. Era uma senhora simples, de olhar penetrante. Ela não fez nenhum ritual. Só andou pelos cômodos quieta e depois sentou conosco na sala e ouviu a história toda de novo. Vocês não fecharam o que abriram, ela disse com uma calma assustadora. Brincaram num lugar de dor e chamaram. Uma alma perdida ouviu. A alma do amigo de vocês ficou lá. E essa coisa ficou no lugar. Ela atormenta vocês porque o medo de ambos a alimenta e fortalece o laço com o que ela tomou. Ela nos deu umas pequenas pedras escuras para usarmos no bolso e um galho de arruda para colocar atrás da porta. Disse que ajudaria a afastar, mas que o principal era a nossa própria força, a nossa fé. Na semana seguinte, minha mãe também chamou um padre para benzer a casa. Ele andou por todos os cômodos, jogando água benta e recitando orações. A mãe do David fez a mesma coisa. E por um tempo pareceu funcionar. A casa ficou mais leve. Os barulhos pararam. Os objetos não se moviam mais. A sensação de estar sendo vigiado diminuiu até quase desaparecer. Tivemos algumas semanas de uma paz frágil em que tentamos nos convencer de que tudo tinha acabado. Mas a gente sabia que não, porque a prova viva do nosso erro continuava lá. As nossas casas podiam estar limpas, mas o Fabiano continuava o mesmo, vazio, distante, um eco de quem ele costumava ser. A gente tinha limpado os sintomas, mas a doença continuava ali, e a gente via o rosto dela todos os dias na escola. 13 anos se passaram desde aquela noite. A gente cresceu, a escola acabou, a vida seguiu seu curso. David e eu até tentamos manter a amizade, mas havia uma sombra entre nós. Aquele trauma compartilhado não nos uniu. Pelo contrário, criou uma barreira, um monte de coisas que a gente não conseguia falar. A gente se afastou naturalmente. Hoje a gente se fala 1 ou 2 vezes por ano, só para saber se está tudo bem. Nunca em todos esses anos tocamos no assunto do cemitério. Com os pais do Fabiano, a nossa versão oficial nunca mudou. Com o tempo, a presença na minha casa se tornou algo com que aprendi a conviver. Ela nunca desapareceu por completo. Virou uma coisa normal na minha vida. É um vulto que passa rápido no final do corredor. Um objeto que cai na cozinha sem explicação, aquele cheiro de umidade que aparece nos dias mais secos. Eu não sinto mais pânico. Sinto um cansaço, uma resignação. Eu me acostumei. Acho que o David também.
O verdadeiro fantasma da nossa história, no entanto, não é a menina do vestido, é o Fabiano. A família dele se mudou da cidade uns 2 anos depois do incidente. A desculpa oficial foi uma oportunidade de emprego para o pai dele, mas todos nós sabíamos o motivo real. Eles estavam tentando fugir, tentando encontrar um lugar novo onde o filho deles pudesse talvez se reencontrar. Nossas visitas tinham se tornado cada vez mais raras e dolorosas. Não havia mais nada para conversar. O silêncio dele era um muro. A última vez que o vi, ele estava na varanda de casa, olhando a rua, com o mesmo olhar vago e distante. Ele não me viu, ou, se viu, não demonstrou. Às vezes eu me pergunto o que aconteceu com ele, onde ele está agora. Mas, no fundo, eu tenho medo da resposta. Tenho medo de descobrir que ele continua do mesmo jeito, uma casca vazia. Hoje eu entendo a verdade que a arrogância dos meus 15 anos não me permitia ver. O meu ceticismo, a minha necessidade de provar que eu estava certo, nos empurrou para aquele túmulo. Fomos procurar por uma assombração e, no processo, criamos a nossa própria. A gente não só abriu uma porta para algo assustador entrar, a gente deixou a alma do nosso melhor amigo para trás como pagamento. E essa é uma dívida que eu sei, vou carregar para o resto da vida. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Até hoje eu penso que existem coisas que simplesmente não foram feitas para a gente saber. Coisas que acontecem por baixo dos panos, num outro lado das coisas, que só aparece quando a nossa realidade normal pisca e apaga. Para mim, esse instante foi um apagão que cobriu o bairro inteiro numa noite de terça-feira, alguns anos atrás. Naquela época, eu e meus amigos, o Alberto e o Theo, passávamos a maior parte do tempo na rua. Morávamos num daqueles bairros planejados, sabe? Onde todas as casas são meio parecidas e de noite o silêncio era quase total. Era um lugar seguro, ou pelo menos era essa a impressão que passava. Não tinha muito o que fazer, então nossa diversão era dar voltas de bicicleta até cansar, inventando competição para ver quem chegava primeiro no fim da quadra. Quando a luz se foi, não foi de uma vez. As lâmpadas dos postes piscaram umas 2, 3 vezes, com aquele zumbido de eletricidade falhando. E depois, morreram. Tudo ao mesmo tempo. Primeiro veio a escuridão. Uma escuridão que caiu de vez sobre as ruas, as casas, tudo. Logo em seguida, o silêncio. Foi aí que a gente percebeu o tanto de ruído que preenche a vida sem que a gente note. O som dos televisores ligados vazando pelas janelas, o motor de uma geladeira, o ar-condicionado, tudo isso sumiu. Só sobrou o som das nossas bicicletas. A corrente da minha, uma Caloi antiga que precisava de óleo, parecia fazer um barulho absurdo naquela quietude toda. Continuamos pedalando no breu, mais por falta de opção do que por coragem. A gente não se afastava muito da pracinha que ficava no centro do bairro, que era nosso ponto de referência. O lugar parecia deserto, como se todos os moradores tivessem se trancado em casa, esperando a energia voltar. E foi nessa calmaria estranha, naquela escuridão toda, que o Alberto, que sempre ia na frente, parou de repente e voltou na nossa direção, pedalando rápido. Ele nem precisou falar nada. O jeito que ele olhava para o fim da rua já dizia tudo. Tinha alguma coisa errada lá. Alberto parou a bicicleta derrapando, o pneu fazendo um barulho de borracha arrastada no asfalto. Ele estava ofegante, não de cansaço, mas de um jeito agitado, uma pilha de susto e adrenalina. "O que foi, cara?" Theo perguntou, parando ao meu lado. Alberto só apontou com a cabeça na direção da escuridão. "Tem uma casa lá no fim da rua, ela tá toda acesa." "E daí?" "Deve ser gerador." Eu falei, tentando soar lógico, mais para me convencer do que para convencer ele. A ideia de ir até o ponto mais escuro do bairro não me agradava nem um pouco. "Acho que não é gerador, Elias. A luz é diferente, amarelada, forte demais." Ele balançou a cabeça impaciente. "Vocês têm que ver. Vamos lá." Eu não queria ir, de verdade.
Tinha alguma coisa na ideia de uma única casa brilhando no meio daquele breu que me dava uma sensação ruim no estômago. Não era uma luz que convidava, que trazia segurança. Era o contrário. Era uma luz que se exibia, que parecia dizer: eu estou aqui, venham ver. Mas quando se tem essa idade, a pressão do grupo fala mais alto que o bom senso. Ficar para trás, sozinho na escuridão, parecia pior do que ir junto ver o que era. Fomos devagar, quase sem pedalar, deixando as bicicletas irem no embalo. A cada metro, a sensação estranha aumentava. A rua ficava mais e mais escura, e a casa na esquina parecia um holofote. Era uma construção mais moderna que as outras, de linhas retas e janelas grandes quadradas. E era por essas janelas, sem nenhuma cortina para bloquear a vista, que a luz forte vazava e pintava o asfalto e o muro da frente com um brilho doentio. Paramos a uma distância segura. Não se via ninguém, nem dentro, nem fora. Nenhum carro na garagem. Parecia vazia. Ao lado dela, espremido entre a parede da casa e o muro alto de um terreno vizinho, tinha um beco, uma faixa de escuridão ainda mais profunda, um rasgo na escuridão. O Alberto olhou pra gente com aquele sorriso de canto de boca que ele sempre dava quando ia propor alguma besteira. Eu já sabia o que vinha a seguir. Ninguém disse nada, mas a gente sabia que era um desafio. O Alberto encostou a bicicleta dele no muro sem fazer barulho e fez um sinal pra gente fazer o mesmo. O beco era apertado com cheiro de umidade e de mato velho. As paredes altas dos dois lados pareciam nos engolir. Lá no fundo, a escuridão era total, mas no meio do caminho, bem debaixo de uma janela do segundo andar, o chão ficava claro por causa daquela mesma luz amarelada e forte. Era ali que a gente tinha que chegar. Avançamos em fila, eu por último. Ninguém sacou o celular. Com o bairro apagado, qualquer luz chamaria atenção. O ar ali era mais frio, parado. Pisávamos com cuidado em galhos secos e lixo que estalavam sob os nossos tênis. Foi quando a gente viu como entrar. Não era uma escada, eram só umas tábuas de madeira, meio podres, pregadas na parede do lado da casa, provavelmente deixadas de alguma obra, que levavam até o muro baixo do quintal dos fundos. Era improvisado, mas claramente já tinha sido usado muitas vezes. Eu vou primeiro. Alberto sussurrou e começou a subir. A madeira rangeu, mas aguentou. Theo foi logo atrás. Eu fui o último, com o coração batendo na garganta. Cada degrau parecia que ia quebrar. Do outro lado, caímos num quintal pequeno, só com cimento no chão. A porta dos fundos que dava para a cozinha estava só encostada. Não estava arrombada, só aberta, como se alguém tivesse saído com pressa e esquecido de trancar. Isso foi o que mais me deixou com medo. Era um convite. Alberto empurrou a porta devagar. Entramos num silêncio absoluto. A casa por dentro era ainda mais esquisita. A luz vinha toda do andar de cima, deixando o térreo na penumbra. Estávamos numa sala ampla, mas quase vazia. Tinha um sofá encostado na parede tão novo que parecia nunca ter sido usado. Uma mesinha de centro sem um único arranhão. E só. O resto era espaço vazio. Não tinha quadro na parede, não tinha tapete, não tinha um porta-retrato, nada que dissesse que alguém morava ali. O cheiro também era estranho. Não era cheiro de casa, de comida, de gente. Cheirava a poeira, um pouco de tinta fresca e a cabos elétricos. Aquele cheiro meio queimado de aparelho eletrônico que ficou ligado por muito tempo. E um ronco grave e contínuo, abafado, vindo de algum lugar dos fundos. Andamos pelo primeiro andar como se estivéssemos num museu. Cada passo nosso ecoava no vazio. A cozinha tinha uma geladeira, um fogão e um micro-ondas, todos novos. Mas a bancada estava limpa, sem um prato, sem um copo. Era um cenário. Uma casa de mentira montada às pressas. Para quê? Para quem? As perguntas não saíam da minha cabeça e nenhuma resposta fazia sentido. O medo que eu sentia não era de fantasma ou de bicho. Era um medo racional, o medo de ter tropeçado em algo que era para ser um segredo. O Theo cutucou meu ombro e apontou para a escada que levava para o segundo andar. Era de lá que vinha a luz. E agora que estávamos no silêncio da casa, eu conseguia ouvir um zumbido baixo e constante vindo de lá de cima. O som de máquinas trabalhando. Alberto, claro, já estava com o pé no primeiro degrau, olhando para a gente e esperando.
Ir embora agora parecia tão perigoso quanto continuar. Subimos a escada em um silêncio que chegava a doer o ouvido. A cada degrau, o zumbido eletrônico ficava mais nítido, e um cheiro de fumaça de cigarro velha e guardada se misturava ao cheiro de plástico quente. A luz vinha de um quarto no fim do corredor, a única porta aberta. Alberto foi na frente, como sempre, e espichou o pescoço para olhar. Ele não entrou. Ele simplesmente travou no lugar, com a mão ainda apoiada no batente da porta. Theo e eu chegamos logo atrás e eu olhei por cima do ombro dele. O que eu vi não fez sentido de imediato. O quarto era o oposto completo do andar de baixo. Era sujo, caótico, vivido. Vários monitores de computador de tamanhos e modelos diferentes estavam espalhados por mesas improvisadas com cavaletes. O chão era um ninho de cabos pretos, grossos, misturados com bitucas de cigarro amassadas, embalagens de salgadinho e latas de guaraná vazias. 2 cinzeiros em cima da mesa estavam transbordando. Demorei alguns segundos para entender o que as telas mostravam. Eram imagens de câmeras, dezenas de câmeras, mas não eram de lojas ou da rua. Eram quartos de dormir, salas, cozinhas, pessoas nas suas próprias casas, vivendo suas vidas sem fazer a menor ideia de que estavam sendo assistidas. Uma mulher de pijama escovando os dentes na frente do espelho. Um cara de cueca pegando alguma coisa na geladeira. Crianças brincando no tapete da sala. Eram cenas íntimas, banais, e era exatamente isso que tornava tudo tão nojento. A naturalidade delas, a certeza de que estavam sozinhas e seguras, sendo vigiadas por olhos que elas nem sabiam que existiam. Minha cabeça começou a girar, meu estômago revirou. Era uma central de espionagem. Ali, no nosso bairro, meu olhar corria de uma tela para outra, sem conseguir parar, numa mistura doentia de repulsa e fascínio, e foi aí que eu a vi, numa tela menor, no canto de uma das mesas, com a imagem meio granulada. Era a Gabriela, uma garota que estudava na minha sala, morava umas ruas para baixo da minha casa. Ela estava sentada na cama, de pijama, com um livro no colo, iluminada só pela luz branca do celular apoiado ao lado. Parecia estar se concentrando na leitura, totalmente alheia. Naquele momento tudo mudou. Não era mais sobre um segredo, sobre uma aventura que deu errado. Era sobre ela. Alguém que eu conhecia, que eu via todo dia na escola, estava ali, exposta naquela tela imunda. O medo virou outra coisa, uma raiva impotente que me deixou sem ar. Enquanto eu estava paralisado olhando para a imagem da Gabriela, meus olhos foram atraídos para um monitor maior, que ficava isolado dos outros. A imagem nele era diferente. Não era um cômodo de uma casa. Era um lugar cinza, vazio, iluminado por uma única lâmpada pendurada no teto. No centro, uma pessoa estava amarrada numa cadeira. Na sua frente, uma mesa de jantar, impecavelmente arrumada com pratos, talheres e uma taça. Sobre o prato havia um objeto coberto por um pano escuro. A pessoa na cadeira estava imóvel, com a cabeça caída de lado. Eu não conseguia ver se era homem ou mulher. Só via o corpo ali, derrotado. Aquela imagem da pessoa amarrada na cadeira, aquilo acabou comigo. A curiosidade doentia se desfez e só sobrou o pavor. Eu me afastei das telas, recuando para o corredor. O Theo veio junto, o rosto dele estava pálido, sem cor. O Alberto, porém, parecia movido por uma força que eu não entendia. Ele não recuou. Ele foi mais fundo. "Tem outra sala aqui", ele chamou a voz baixa e tensa, de uma porta nos fundos do quarto principal. Era um cômodo menor, quase um armário, com uma única mesa e um monitor solitário. Era um aparelho antigo, de tubo, e a imagem que ele mostrava era em preto e branco, cheia de chiado. A câmera apontava para as costas de várias pessoas, sentadas em fileiras diante de outras telas, numa sala que parecia não ter fim. Eram outros vigilantes. Um monte deles. Ninguém se mexia. Era uma imagem parada, silenciosa, como uma fotografia estranha. Ficamos ali, os três, olhando para aquela cena sem entender o que significava. Era outro nível. Aquilo era muito maior do que uma casa num bairro apagado. Foi quando uma das figuras na tela se inclinou para o lado como se estivesse falando com um colega.
Depois, a pessoa da frente também se moveu. Eles estavam reagindo a alguma coisa. Um arrepio subiu pela minha nuca, uma sensação instintiva de que algo estava errado. Por impulso, olhei para cima, para o canto do quartinho onde estávamos. E lá estava ela, uma pequena cúpula preta com uma lente minúscula apontada diretamente para nós. Uma câmera, igual às que a gente via na transmissão. O ar sumiu dos meus pulmões. Nós não éramos os descobridores. Nós éramos a descoberta. Meu olhar voltou para a tela no mesmo instante. Uma das figuras de costas começou a virar a cabeça lentamente na nossa direção. Ele estava olhando para a câmera dele, e através da câmera dele, estava olhando diretamente para nós. Foi nesse segundo que o alto-falante do monitor estalou pela primeira vez. Um som agudo, eletrônico, ecoou no quartinho, e uma voz robótica, distorcida pelo chiado, disse uma única palavra: intrusão. O homem na tela se jogou para a frente como se fosse arrancar a câmera, e a imagem cortou. Ficou tudo preto. O pânico explodiu. A gente se atropelou para sair dali. Na confusão, o Alberto se desequilibrou e bateu com as costas numa porta fina de madeira que se abriu com o impacto. Era um banheiro minúsculo, e o que tinha lá dentro acabou com tudo. Caídos no chão de azulejo, um por cima do outro, estavam dois homens. Um deles tinha o pescoço virado num ângulo que não era humano, os olhos abertos e vidrados no teto. O outro estava caído sobre ele e a parede atrás da sua cabeça estava manchada de escuro. Eles não pareciam ter sido mortos por um invasor. Pela posição dos corpos, parecia que tinham brigado, se matado ali dentro. Foi o fim. Não teve mais pensamento, não teve mais plano, foi só instinto. A gente correu. Corremos como se a casa inteira estivesse prestes a desabar. Descemos a escada aos tropeços. O Theo chegou a cair no último degrau, mas levantou num pulo. Passamos voando pela sala de mentira. Chutamos a porta dos fundos e saltamos o muro sem nem pensar nas tábuas. Senti o tecido da minha calça rasgando no cimento, meu joelho ralando com força, mas a dor não registrou. Alcançamos as bicicletas e disparamos na escuridão, pedalando com toda a força que a gente tinha, sem olhar para trás nem por um segundo. O barulho das nossas respirações ofegantes era a única coisa que existia no mundo. A gente só parou de pedalar a quilômetros de distância, numa rua escura de outro bairro, com os pulmões ardendo, sem fôlego. Ninguém falou nada por um bom tempo. Não tinha o que dizer. Ficamos ali, os três, tremendo no escuro, até a luz dos postes voltar, piscando e depois se firmando, como se nada tivesse acontecido. O apagão tinha acabado. Na manhã seguinte, o sol nasceu, os carros passaram na rua, a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia tão normal que o que aconteceu na noite anterior poderia ter sido um pesadelo coletivo, mas o meu joelho ralado e a minha calça rasgada provavam que foi real. Encontrei o Theo e o Alberto na pracinha. Ninguém tinha a energia de antes. O desafio, a adrenalina, tudo isso tinha sido substituído por um medo quieto e pesado. A gente sabia que precisava voltar lá, não para entrar, nunca mais, só para ver, para ter certeza. Fomos andando fingindo naturalidade. Quando viramos a esquina da casa, nosso passo diminuiu. Não tinha polícia, não tinha fita de isolamento, nada do que a gente esperava. Em vez disso, 2 caminhonetes brancas, sem nenhuma identificação, estavam paradas na frente. Homens de camisa simples e calça jeans entravam e saíam da casa num silêncio que mostrava que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não conversavam, apenas trabalhavam carregando as coisas para dentro dos veículos. Vimos eles tirando caixas de papelão, monitores enrolados em cobertores e, por fim, os sacos. Eram sacos pretos, grandes, de um plástico grosso e brilhante. Não pareciam cheios de lixo comum. Tinham um peso, um formato que não era certo. Cada um era carregado por 2 homens, que se esforçavam para movê-los. Ficamos escondidos atrás de um muro, só observando aquela limpeza metódica apagar cada vestígio da noite anterior. Em menos de meia hora eles terminaram. Bateram as portas das caminhonetes e foram embora.
A casa ficou lá, vazia e silenciosa, sob a luz do dia, como se nada tivesse acontecido. As janelas abertas agora pareciam escuras e mortas. Isso aconteceu há 7 anos. Nunca contamos para ninguém. A Gabriela, a garota da tela, mudou de cidade com a família uns 3 meses depois. Na época, ninguém achou estranho. Hoje, eu sei que foi só mais uma ponta solta que eles precisaram amarrar. Para a polícia, o que a gente ia dizer, que invadimos uma casa e vimos coisas que não devíamos, eles nos achariam loucos ou cúmplices. E aqueles homens, eles não pareciam o tipo de gente que a gente denuncia. Pareciam o tipo de gente que faz você desaparecer. Até hoje, quando o tempo fecha e as luzes da rua piscam, meu estômago se revira do mesmo jeito. Eu me tornei uma pessoa desconfiada. Noto cada câmera de segurança nos postes, cada domo preto no teto das lojas. Às vezes vejo alguém mexendo no celular e imagino que a câmera está virada para mim. O medo daquela noite nunca foi embora. Ele só se espalhou, virou parte de tudo. Eu sei que existem coisas acontecendo por baixo dos panos. No ano passado, vi uma daquelas caminhonetes brancas, sem identificação, parada na esquina da minha rua. Ela ficou lá por 1 hora e depois sumiu. Foi o suficiente para eu não dormir por 1 semana. E a pior parte é saber que, na maioria das vezes, a gente só descobre quando a luz acaba. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.